A paz do Senhor, querido professor da nossa Escola Bíblica Dominical, querido coordenador da Missão com Crianças, seja muito bem-vindo ao nosso programa Cristão de Educação, né? Um programa cristão educacional que vamos falar hoje sobre a lição de número 4, que nós estamos falando sobre o livro de Jó. E o tema da nossa lição da Revista dos Juniores é Deus restitui a vida de Jó. Então, se você não quer perder nada do conteúdo que o nosso canal oferece a você, se inscreva no nosso canal, ative lá o sininho de notificação, compartilhe, comente e venha ser abençoado. Hoje vocês podem ver que tem uma ausência aqui comigo. Mas em breve estará novamente comigo. Tia Miri, por motivos de exames, ela não pôde estar comigo aqui, mas estou aqui para fazer a vontade do Senhor e servir sua obra. Então, você que já tem aí a revista do professor, nós sempre dizemos e damos ênfase em que você inicie a sua aula com a oração. Então, as crianças, com certeza você já ensinou, né, crianças? A gente vai agora telefonar e iremos falar com o Papai do Céu para que possamos iniciar a nossa aula. Então, você vai lá telefonar e você vai, vamos lá, crianças, vamos louvar, vamos adorar, né? Nós vamos trabalhar também a parte da empatia. Na antiga aula que eu vi com a Tia Miri, nós falamos sobre a empatia, que é se colocar no lugar do outro, né? Então, você pode enfatizar a musiquinha Eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo até o fim. Então você vai dizer que um precisa do outro e que nós devemos amar o próximo como Deus nos amou e a qual Ele nos ama. Então, após o momento da acolhida, você vai pedir para que suas crianças possam orar. Vamos orar? Vamos apresentar a nossa aula, vamos apresentar as nossas súplicas a Deus para que a nossa aula possa ser abençoada para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Após você fazer esse momento e ali ter uma conversa, uma acolhida com as suas crianças, você vai entrar na lição. Com o tema Deus restitui a vida de Jó. E se encontra lá essa história para que você, além de acompanhar pela revista dos juniores, o seu manual, professor, você pode também abrir a sua Bíblia lá no livro de Jó, no seu capítulo 40 ao 42, que vai estar dizendo sobre a restituição, né, sobre tudo que Jó ali conquistou novamente, que o Senhor deu a ele, depois de tudo aquilo que ele passou. E o guardando no coração diz assim: antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Então você vai, onde está, professor? Onde está ativo esse memorizando, esse guardando no coração que você acabou de me dizer? Está lá em Jó 42, 5. E você não pode, de maneira nenhuma, iniciar uma aula sem ter um objetivo em mente. Então, o objetivo dessa aula vai ser entender que o sofrimento de Jó foi necessário para o seu amadurecimento espiritual e que conhecer o verdadeiro caminho que somente o nosso Deus pode nos guiar e pode nos garantir a vida eterna. Falamos também que Jó, ele era um homem íntegro, um homem honesto, um homem segundo o coração de Deus, puro e reto, e que ele não merecia passar por tudo aquilo que ele passou, mas com a permissão do Senhor para o seu amadurecimento espiritual, foi necessário que ele passasse por tudo aquilo. E nós já vamos prosseguir agora para o Você Sabia. Jó estava sob um tratamento para amadurecimento espiritual, como acabamos de falar. Muitas vezes o Senhor permite em nossas vidas que passamos por muitas provas. A Bíblia diz que a nossa fraqueza, nós somos aperfeiçoados, que no momento da tribulação nós somos aperfeiçoados por Deus. E assim, como aquelas estações do ano, você lembra que nós fizemos a parte do recurso visual ao qual falamos da estação de ano, né, das estações do ano, que falamos sobre o verão, que a vida de Jó era comparada como as estações do ano. Jó tinha tudo.
era um homem frutífero, um homem abençoado, um homem feliz, uma árvore abençoada. Só que veio o tempo com a estação do ano, deixa eu virar aqui, sobre a estação do ano, o outono, onde as folhas caíram, onde tudo caiu. Caíram as frutas, caíram as folhas, e ali ele foi se tornando uma árvore seca. Até que chegou o período do inverno, onde ele ficou sem nenhuma folhagem, em um momento frio, em um momento solitário, um momento sozinho, que ele ficou sozinho. Mas o Senhor, hoje iremos aprender que o Senhor, ele restituiu a vida de Jó. Assim como uma árvore cheia de flores, a qual está preparada para dar novos frutos, assim o Senhor fez na vida do nosso irmão Jó. Bendito seja o nome do Senhor. A primavera é considerada a estação mais bonita do ano, quando as paisagens se enchem, as cores, deixando o jardim mais alegre, mais bonito. Aqui no nosso estado do Pará, nós vivemos em um estado amazônico, onde o verão é muito calor, né? Nós não temos todas as estações do ano, mas nós temos o verão e o inverno, onde o nosso clima é tropical e ele chove às vezes um pouco, no Vila vem o sol, e muitos dizem até assim que é um sol para cada um, dependendo do calor. E vamos agora, depois de falarmos, se você for falar com suas crianças sobre as estações do ano, não se esqueça de demonstrar a eles que Deus fez a restituição a Jó. Mas se perguntaram o que é restituição, ele recebeu tudo o que ele tinha em mais. Ou seja, ele perdeu tudo naquele momento, mas o Senhor fez de volta tudo aquilo que foi tirado de Jó. Ou seja, o Senhor, muitas das vezes, ele nos prova para ver se realmente vamos aguentar aquela prova, aquela situação. Mas ele sabe que a recompensa virá se nós não murmurarmos, mas permanecermos confiantes nele. E assim ele fará por nós. No início, Jó, que lá nos nossos recursos visuais que o PEC disponibiliza, você vai ter esse visual aqui. Professor Renan, eu posso pegar esse visual e fazer o recorte nas figuras para mostrar individualmente uma para uma, já que tem duas histórias de recursos, de duas histórias diferentes aqui? Pode. No primeiro momento você pode separar assim as diferentes histórias e fazer como eu fiz. Nós estamos falando aqui sobre a figura 4.1, que Jó, estava lá no início, ele suportou as provocações com humildade. Mas à medida que sua calamidade aumentava ao longo do tempo, Jó vacilava na confiança de que Deus estava com ele. Muitas das vezes, nós somos também igual a Jó. A gente passa por tantas lutas, tantas provas, tanta tribulação, e muitas das vezes nós murmuramos por causa da nossa limitação humana. Não significa que nós não amamos mais a Deus, que nós não confiamos mais no Senhor, mas por sermos humanos, a nossa limitação fraca, sim. Essa é a verdade. E o nosso irmão Jó não foi diferente. A doença o afetou com feridas pelo corpo, dores insuportáveis. Isso o levou a duvidar, mas nunca devemos nos afastar de Deus. Pelo contrário, devemos buscar por sua ajuda e pedir a cura a Ele. Mesmo assim, Jó ouviu tudo que o Senhor queria falar. Em tudo o Senhor tinha um propósito. Jó expressou estas palavras. Olha o que Jó falou. Eu não valho nada. Não posso responder a Deus. Prefiro ficar calado. Já falei mais do que devia e agora não tenho nada para dizer. Depois disso, o Senhor continuou a lhe fazer alguns questionamentos. O Senhor amava Jó. Pretendia mostrar sua grandeza a ele. Então mencionou dois grandes animais que existem na época, que era o Beomote e o Leviatã, que dominavam a terra e o mar com suas forças. Ninguém podia contê-lo, mas Deus
os dominava, para que eles não fizessem mal aos seres humanos. Deus é poderoso e está perto. Jó se arrependeu do que falou, do que conversou com Deus, do que murmurou com Deus, do que questionou ao nosso Senhor Todo-Poderoso. Depois de ouvir o Senhor, mais uma vez, Jó lhe respondeu, já bem humilde, bem arrependido do que ele havia falado, e disse, eu reconheço que para ti nada é impossível e que nenhum dos teus planos podem ser impedidos. Tu me perguntaste como me atrevi a pôr em dúvida a tua sabedoria, visto que sou tão ignorante e que falei de coisas que não compreendia, coisas que eram maravilhosas demais para mim e que eu podia entender. Jó estava sentado no chão, num monte de cinza. Professor Renan, o senhor está mostrando essas figuras. O que o senhor fez? Essas figuras são as mesmas do nosso recurso visual que o nosso PEC oferece. Quando você adquire o nosso material, tem lá esse recurso que você pode estar fazendo o recorte. E ali eu recortei essas figuras e coloquei a fita transparente e colei os palitinhos de picolé, né, para melhor visualização das crianças, até mesmo para você pedir ajuda para elas. Olha, você quer segurar para o tio? Não precisa nem você pedir, às vezes elas já querem me ajudar. Então você vai poder mostrar a elas e ali quem puder e quiser me ajudar, com certeza você vai dispor aos seus alunos. E escutou, ali naquele momento, Jó, tudo que Deus lhe dizia. Então pensou, como iria responder todas as perguntas que Deus lhe fazia. Depois disso, de refletir, Jó tornou a dizer, antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Como ele estava envergonhado por tudo que havia dito e estava arrependido profundamente por todas as palavras ditas que desonraram o Senhor, Deus tem o controle de tudo. E nada que aconteceu é por acaso. Porém, tudo tem um propósito. Jó reconheceu que não conhecia o Senhor, de caminhar com Ele, apenas de ouvir falar sobre o seu poder, sem nunca ter experimentado o quanto maravilhoso o nosso Deus é. Ao terminar a conversa com Jó, o Senhor foi até os inimigos e amigos de Jó. Vocês lembram dos amigos de Jó que nós estávamos falando na aula, nessas aulas que estamos aqui compartilhando com vocês, sobre o Elifaz, sobre o Zofar, sobre humildade. Nós falamos dessas aulas, né? E você tem esse material disposto também. Então eu posso pegar o Renan lá e fazer o recorte, colocar a fita para me mostrar novamente para eles, podem. E assim eles vão conhecer muito mais da palavra do Senhor e ver que eles foram personagens bíblicos da história de Jó. Pois eles não falaram a verdade, os amigos de Jó não falaram a verdade a respeito de Deus para o nosso irmão Jó. Então, para que o Senhor os perdoasse, mas tio, quem que o Senhor perdoasse? Os amigos de Jó. Vocês lembram que eles chegaram com Jó, quando Jó estava naquela situação caótica, e ali Jó pensou que eles iriam ali consolar, dar palavras positivas, que tudo iria ficar bem, mas eles chegaram e começaram a amaldiçoar, a culpá-lo, a maltratá-lo com palavras. Deus não se agradou disso. E ele disse assim, que para que eles fossem perdoados por aquilo que eles fizeram, ordenou que os 3 senhores separassem 7 touros e 7 camelos, levassem a Jó para que lhe oferecesse em sacrifício. E assim o fizeram. E Jó sacrificou em favor dos seus amigos. Então Jó foi, colocou em uma, como eu posso dizer o nome disso? Eu acho que é uma fogueira, ou algo que ele acendeu ali para, sacrificar. Jó orou por eles, e assim o Senhor
aceitou a sua oração e não os castigou como eles realmente mereciam, pois não falaram a verdade a respeito de Deus a Jó. E quem foram esses, professor Renan? Foi o Elifaz, foi Bildade e foi Zofar, né? Na nossa aula, na escola bíblica local onde eu, tio Renan, professor Renan, estou, eles até brincaram, tio, o nome deles é meio engraçadinho, né? Porque criança é uma bênção. E aí eles falaram assim, ele faz, aí um já pulou lá de trás, ele fez, eu faço, Outra a respeito também do nome do Zofar. Tio, o nome dele é Sofá, então o povo ali sentado em cima dele. Sempre tem esses tipos de brincadeiras. Mas, querido professor, não leve tão a sério o que nossas crianças falam. Elas estão ali naquele momento distraídos, eles vão aprender. Então, se eles brincarem com você, tente dar um sorriso, brinque com ele, porque quando muitas das vezes nós falamos muito duros com as nossas crianças, elas levam para o psicológico. E ali, muitas das vezes, elas saem tristes por uma palavra, ou até um aspecto, uma fisionomia que você vê no seu rosto, elas ficam tristes com o modo que falamos e que agimos. Então, vamos tentar fazer a obra do Senhor e a vontade de Deus e a sua obra com amor e dedicação, para que as crianças possam ver que nós temos Deus em nossa vida. Então, eles três, que foi o Elifaz, Bildade e Zofar, eles foram perdoados ao Senhor, porque Deus é bondoso e misericordioso. Bendito seja Deus. E também o nosso programa de educação cristã continuada nos dispõe do recurso visual, que aqui nós temos o 4.4, que vai falar sobre a família de Jó. Você lembra que Jó perdeu tudo? Ele era um homem bem-sucedido, ele tinha muitas riquezas, mas ele perdeu tudo. Mas olha o que o Senhor falou para ele. Quando Jó terminou de orar pelos seus 3 amigos, o Senhor fez com que Jó se tornasse rico de novo. Jó recebeu em dobro tudo aquilo que havia perdido. Todos os seus irmãos e irmãs e todos os seus amigos foram visitá-los e participaram de um grande banquete que aconteceria na casa dele. Seus irmãos falaram como ficaram tristes pelo que havia acontecido com ele e lhe consolaram por todas aquelas coisas que ele sofreu. E cada um dos seus irmãos e irmãs deram a ele, a Jó, dinheiro, anéis de ouro. Isso se chama restituição. Ou seja, naquele momento que Jó estava passando por todo aquele sofrimento, Jó estava triste. Professor Renan, essa careta feliz aí, ou triste, foi o senhor que fez? Foi nós que produzimos. Mas eu posso imprimir essa caretinha para me fazer? Pode sim, você pode imprimir. E você pode mostrar que Jó, quando estava passando por aquele momento, ele estava muito triste. Mas o Senhor restituiu tudo de volta a Jó. E Jó passou a ter alegria. Mas e se perguntarem para vocês, tio, então ele só fica alegre quando ele tem dinheiro? Quando ele está rico? Não, você vai dizer para sua criança. Ele não ficou feliz porque ele recebeu o dinheiro que ele tinha, os bens que ele tinha. Ele ficou feliz porque Deus estava com ele. E quando Deus está com ele, há fartura de bênçãos. Bênçãos espirituais, bênçãos materiais, bênçãos que você não pode nem contar. Porque quando nós temos Deus em nossa vida, há fartura de graça e misericórdia. Então Jó tornou-se um homem novamente feliz, alegre, porque a presença do Senhor estava com ele. Bendito seja o nosso Deus. Suas filhas se chamaram Gemina, Cássia e Querem Apuc. Não havia moças, deixa eu ver se não está de cabeça para baixo, não havia moças mais bonitas do que as filhas de Jó. E elas, juntamente com seus irmãos, eram herdeiros de toda aquela grandeza de riqueza. Depois disso, Jó viveu mais 140 anos. Tempo suficiente para ver seus netos, seus bisnetos
e eles morreram bem velhinhos de causas naturais. Na nossa aplicação dessa abençoada aula, Jó foi testado e sofreu perdas, como se tivesse passado por todas as estações do ano. Lembra que nós falamos sobre as estações do ano? Nós falamos sobre o verão, sobre o outono, sobre o inverno e sobre a primavera, e quando que o nosso Deus restituiu tudo aquilo que Jó ali tinha, deu o dobro a Jó, porque o nosso Deus, ele faz dessa maneira. Também aqui você pode produzir a respeito da restituição. Jó restituiu, foi restituído por Deus pela sua fidelidade. Quando o pecador se arrepende, o nosso Deus, ele ouve o pedido do nosso coração. Jó se arrependeu de tudo quanto ele tinha falado e reconheceu que ele era nada sem Deus e que Deus era suficiente em sua vida. Quando ele reconheceu isso, Deus restituiu tudo a Jó. Bendito seja Deus. Professor Renan, na minha revista está dizendo que tem uma sugestão de louvor que eu posso estar cantando para minhas crianças, que é o Restitui, do Davi Sassi. É verdade. Mas por que o senhor não falou logo disso no início? Porque o processo da história vai falar no final da restituição. Então você, nesse momento que você vai finalizar a sua história, você vai poder colocar no final, fazer aquele círculo na sua sala das crianças. Vamos dar as mãos, crianças. Se você está pedindo para o Senhor a aula, se você está passando por uma prova, por um momento difícil na sua casa, na sua escola, vamos orar a Deus. Mas antes de nós novamente orarmos ao Senhor, apresentar ao Senhor os nossos pedidos, nós vamos colocar no louvor. Assim como foi a vida de Jó restituída por Deus, as nossas vidas possam ser restituídas e blindadas pelo Espírito Santo. No nosso recurso que a nossa revista nos dispõe, ela fala sobre o recurso pedagógico que você pode fazer. Na nossa revista fala que você deveria mostrar às crianças um saquinho com moedas. Olha só, a minha ideia. Em vez de eu fazer o saquinho com moedas, eu usei a minha criatividade. Eu disse, já que eu não vou ter tempo de fazer os saquinhos com moeda por causa da nossa vida, trabalho e tudo mais, eu vou imprimir. E ali eu vou colocar umas moedinhas EVA e vou representar a restituição, sacos de ouro, de moedas, é o que o Senhor fez na vida de Jó. Que Jó ficou tão rico novamente que os sacos começaram a entupir de moedas, que nem ficaram todas lá, começaram a cair. Porque o Senhor, quando nos promete uma bênção, Ele nos dá por completa. E assim foi na vida de Jó. E sobre a sua sugestão para o Guardando no Coração, para o Memorizando, o nosso programa de Educação Cristã Continuada, o PEC, peraí, estou esquecendo de alguma coisa? Não vou me esquecer disso. Não te esquece de curtir o nosso vídeo. Deixa o teu like, até em inglês. Like, curte aí o nosso vídeo. Se inscreve no nosso canal. Você quer ver o que está por dentro disso aqui? Calma, vai lá, comente a nossa aula, curta, compartilhe. Eu posso colocar no grupo? Pode, no grupo da família, no grupo da igreja, no grupo da sua liderança da missão com crianças, no grupo lá da sua família, porque a palavra do Senhor está sendo falada. Então você vai, compartilha, ative todos os sininhos de notificação para que você possa ser abençoado e edificado por essa lição de número 4, a qual Deus restituiu a vida de Jó. Deus restituiu tudo a Jó. E quando menos eles esperavam, menos a família dele esperava, o Senhor deu o dobro a ele. E o Guardando no Coração diz para você fazer a sugestão do nosso recurso, é que você elabore um presentinho, que você traga 3 presentes e que você coloque dentro desses 3 presentes o Memorizando, que é o Guardando no Coração, o versículo oficial. Só que eu já usei uma estratégia um pouco diferente, mas usando o que me orientaram como presente. Então, imprimir o presente e ali escrever nele o nosso, olha, o nome desse parafuso bem aqui se chama bailarina. Por que bailarina? Por conta deste movimento aqui, a qual você pode articular e mostrar à sua criança. Oh, que legal! Então você vai poder dispor disso. Tio Renan, esse material aqui, esses aqui, esse aqui das estações de ano, o nosso programa
Educação Cristã Continua nos oferta, vai ter um link, nós iremos passar, né, o nosso diretor aqui, nosso querido pastor, e ele vai dispor sim, então, a partir do final desta aula, você vai poder lá ter o link para você imprimir e para você mesmo produzir. E quando você fizer, coloca lá no comentário, olha, eu fiz, deu certo, nos conte, né, como foi a experiência. E aqui, olha, está. E esse é o Memorizando. Ó, antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Jó 42, 5. Então, essas foram as palavras que Jó falou a Deus. Que ele, antes, ele só conhecia de ouvir falar de Deus. Mas ele teve ali a experiência de ver a Deus e viver com Deus com seus próprios olhos. E por isso Deus restituiu, o nosso Senhor restituiu tudo à vida de Jó. E nesse momento, as crianças, você vai ficar frisando todo momento, porque as crianças vão para o salão, para a nave do tempo, e aí vão fazer a apresentação da sua classe. Então você vai enfatizar bem o nosso guardando no coração com isso. Então, querido professor, forme grupos, ore com seus alunos para desejar que eles sigam os passos de Jesus, ministre o amor de Jesus por ele. Fale que o único que pode salvar, que pode curar, que pode libertar, que pode nos abençoar e nos dar uma vida nova é Ele. E é Ele que segura em nossa mão e diz, não temas, porque eu sou contigo. Está passando por essa prova, por essa dificuldade, por essa barreira, mas o Senhor é contigo. Que Deus vos abençoe. E não se esqueça, se inscreva no nosso canal, deixe o like, compartilhe, e que você possa ser ricamente abençoado nessa pré-aula da nossa lição dos juniores. A paz do Senhor!